Vamos dar continuação aí sobre as cruzadas. Outro grande movimento da Idade Média sob a inspiração e mandato da Igreja foram as cruzadas, que se iniciaram no fim do século XI e prolongaram-se por quase 300 anos. Desde o quarto século até os nossos dias, numerosas peregrinações à Terra Santa foram organizadas. O número de peregrinos aumentou de modo considerável no ano 1000, quando era crença quase universal que nesse ano se daria o grande evento da segunda vinda de Jesus. Apesar de tal acontecimento não se haver realizado nessa data, contudo as peregrinações continuaram. A princípio, as peregrinações eram facilitadas pelos governantes muçulmanos da Palestina. Porém, mais tarde, as peregrinações sofriam pressões, os peregrinos eram roubados e até mesmo mortos. Ao mesmo tempo, o debilitado Império Oriental estava ameaçado pelos maometanos. Aqui diz que foi por isso que o imperador Aleixo solicitou-se ao Papa Urbano II que ele enviasse guerreiros da Europa para ajudá-lo. Nesse tempo manifestou-se na Europa o desejo de libertar a Terra Santa do domínio maometano. Deste impulso surgiram o quê? As cruzadas. Então, se alguém perguntar para você o que é mesmo esse assunto das cruzadas, as principais cruzadas foram em número de 7, além de muitas outras expedições de menor importância, às quais se dá também o nome de cruzadas. Nós vamos ver que houve várias delas. A primeira cruzada foi anunciada pelo Papa Urbano II no ano de 1095, no concílio de Clermont, quando então elevado número de cavaleiros receberam a cruz com insígnia e se alistaram para combater os saltacenos. Antes que a expedição principal fosse inteiramente organizada, um monge chamado Pedro, o eremita, convocou uma multidão, cerca de 40.000 pessoas, sem experiência, sem disciplina, e enviou-as ao Oriente, esperando a ajuda milagrosa para aquela multidão. Mas a desprovida e desorganizada multidão fracassou. Muitos de seus membros foram mortos, outros foram feitos escravos. Entretanto, a primeira e verdadeira cruzada foi integrada por 275.000 dos melhores guerreiros de todos os países da Europa. Era chefiada por Godofredo de Bouillon e bem assim outros chefes. Então, nós vamos ver que deram continuidade. A segunda cruzada foi convocada em virtude das notícias segundo as quais os saltacenos estavam conquistando as províncias adjacentes ao reino de Jerusalém. E tudo essa luta era para eles conquistarem Jerusalém e se apropriarem de tudo ali, dos principais, vamos falar dos principais postos turísticos que havia ali. Nós vamos ver que em 1187, Jerusalém foi retomada pelos saltacenos sob as ordens de Saladino, e o reino de Jerusalém chegou ao seu fim, apesar do título de rei de Jerusalém ter sido usado ainda por muito tempo. Aí houve a quarta, a quinta, a sexta, a sétima cruzada, né? E houve ainda cruzadas de menor importância, porém nenhuma delas merece menção especial. As cruzadas, elas fracassaram no propósito de libertar a Terra Santa do domínio dos maometanos. Um olhar retrospectivo indicará quais as causas do fracasso. É fácil notar um fato que em cada uma das cruzadas, reis e príncipes que chefiavam tais cruzadas estavam sempre em o quê? Desacordo. Cada qual estava mais preocupado com os interesses próprios do que com a causa comum. Invejavam-se uns aos outros e temiam que o êxodo proporcionasse influência e fama ao rival. Contra o esforço dividido que havia no meio das cruzadas, estava um povo unido, valente, uma raça valorosa na guerra sob as ordens absolutas de um comandante, quer se tratasse de um califa ou de um sultão. A causa maior e mais profunda do fracasso foi, sem dúvida, a falta de um estadista entre os chefes das cruzadas. Nenhum deles possuía visão ampla e transcendente.
O que eles desejavam era obter o quê? Resultados imediatos. Não compreendiam que para fundar e manter um reino na Palestina, a milhares de quilômetros de distância de seus países, eram necessárias comunicações constantes com a Europa Ocidental. A conquista da Palestina era uma intromissão e não uma libertação. O povo da Terra Santa foi praticamente escravizado pelos cruzados. Como escravos, eram obrigados a construir castelos, fortalezas e palácios para os seus odiados senhores. Acolheram com satisfação o regresso de seus primitivos governantes muçulmanos, pois mesmo que o jugo deles fosse pesado, ainda assim era mais leve do que os dos reis cristãos de Jerusalém. Tal chegou a situação na época das cruzadas. Então, depois das cruzadas, as agressões muçulmanas na Europa foram reprimidas. A experiência desses séculos de lutas despertou a Europa para ver o perigo do islamismo. Os espanhóis animaram-se a fazer guerras aos mouros que dominavam a metade da península. Comandados por Fernando e Isabel, os espanhóis que em 1492 venceram o reino, né? Vamos ver aí outro bom resultado alcançado pelas cruzadas foi um melhor conhecimento das nações entre si. Não somente os governantes e chefes, mas também os cavaleiros e os soldados de diferentes países começaram a conhecer-se e a reconhecer os interesses comuns. Entre as nações nasceu um respeito mútuo e fizeram-se alianças. As cruzadas contribuíram grandemente para o desenvolvimento da Europa moderna. As cruzadas também deram um grande impulso ao comércio, à procura de mercadoria de todas as espécies, armas, provisões e navios, aumentaram a indústria e o comércio. Os cruzados levaram para a Europa o conhecimento das riquezas do Oriente, seus tapetes, sedas e joias, e o comércio estendeu-se a toda a Europa Ocidental. Os mercadores enriqueceram, surgiu então a classe média entre os senhores e os vassalos. As cidades progrediram e aumentaram seu poder, e os castelos começaram a perder a ascendência que exerciam sobre elas. Nos séculos seguintes, as cidades transformaram-se em centros de liberdade e reformas, sacudindo assim o domínio autoritário tanto de príncipes como de prelados. O poder eclesiástico aumentou consideravelmente ao se iniciar o movimento das cruzadas. As guerras eram convocadas pela igreja, que dessa forma demonstrava seu domínio sobre os príncipes e as nações. Além disso, a igreja adquiria terras ou adiantava dinheiro aos cruzados que oferecessem suas terras como garantia. Foi dessa forma que a igreja aumentou suas possessões em toda a Europa. Na ausência dos governantes temporais, os bispos e os papas aumentavam seu domínio. Contudo, ao fim de tudo isso, as grandes riquezas, a arrogância dos sacerdotes, o uso sem escrúpulo que faziam do poder, despertaram o descontentamento e ajudaram a preparar o caminho para o levante contra a Igreja Católica Romana, isto é, a época da Reforma. A história da cruzada de Pedro o Eremita baseia-se em argumentos de informação incerta em alguns historiadores modernos duvidam de sua veracidade. Então nós vamos ver que no dia 8 de dezembro de 1817, a cidade de Jerusalém se rendeu ao exército inglês, e no dia 11 do mesmo mês, o general britânico entrou na cidade e tornou posse oficial em nome do seu governo e das forças aliadas. Aí nós vamos ver que o desenvolvimento da vida monástica das literaturas medievais. Como já vimos nos capítulos anteriores, a origem da vida monástica nas cavernas do norte do Egito durante o quarto século. Nós vamos ver que o número de monges de fleiras aumentou consideravelmente com resultados bons e maus. No Oriente, os ascetas primitivos viviam separados, cada qual em sua própria caverna, cabana ou coluna. Entretanto, na Europa Ocidental, formavam comunidades e viviam juntos. Com o crescimento dessas comunidades, tornava-se necessária alguma
forma de organização ao governo, de modo que nesse período surgiram 4 grandes ordens. A primeira dessas ordens foi a dos beneditinos, fundadas por São Bento em 529 em Monte Cassino, entre Roma e Nápoles. A segunda dessas ordens foi os cisternenses. Surgiram em 1098, com o objetivo de fortalecer a disciplina dos beneditinos, que se relaxava. Nós vamos ver que a Ordem dos Franciscanos foi fundada em 1209 por São Francisco de Assis, um dos homens mais santos, mais devotos e mais amados. Da Itália, a Ordem dos Franciscanos espalhou-se rapidamente por toda a Europa, tornando-se a mais numerosa de todas as ordens. Diz-se a história que a peste negra, praga que se espalhou por toda a Europa no século XIV, matou mais de 124 mil monges franciscanos, enquanto prestavam auxílio aos moribundos e enfermos. Por causa da cor do hábito que usavam, tornaram-se conhecidos como frades cinzentos. Então houve também a Ordem dos Dominicanos, formavam a Ordem Espanhola, fundada por São Domingos, em 1215, que também se estendeu por toda a Europa. Os dominicanos e os franciscanos diferenciavam-se dos membros de outras ordens, pois eram pregadores. Iam por toda parte a fortalecer a fé dos crentes e opunham-se às tendências hereges, sendo eles, mais tarde, os maiores perseguidores dos mesmos hereges. Eram conhecidos como os frades negros, que por se vestirem de preto. Os dominicanos, juntamente com os franciscanos, eram também chamados de frades mendigantes, porque dependiam para o próprio sustento das esmolas que recolhiam de porta em porta. Além dessas ordens, havia outras ordens semelhantes para as mulheres. Todas essas ordens ascetas foram fundadas com nobres propósitos por homens e mulheres que se sacrificaram por elas. A influência das ordens em parte foi boa e em parte foi má. No início, cada ordem monástica era um benefício para a sociedade. Vamos mencionar aqui alguns dos bons resultados do monacado. Durante os séculos de guerra e de quase anarquia, cada um fazia o que queria. Anarquia quer dizer isso. Havia centros de paz e quietude nos mosteiros, nos quais aqueles que estivessem em dificuldade ou perigo encontravam abrigo. Os mosteiros davam hospedagem aos viajantes, aos enfermos e aos pobres. Tanto os modernos hotéis como os hospitais desenvolveram-se por influência dos mosteiros. Frequentemente, os mosteiros e os conventos serviam de abrigo e de proteção aos indefesos, principalmente às mulheres e às crianças. Os mosteiros primitivos, tanto da Grã-Bretanha como do continente, desenvolveram a agricultura. Os monges dedicavam-se ao saneamento, a secar os pântanos, a canalizar águas e a construir estradas e a cultivar a terra. Nas bibliotecas dos mosteiros guardavam-se muitas das antigas obras de literatura clássica e cristã. Os monges copiavam livros, escreviam as biografias de personalidades importantes, crônicas de seu tempo e histórias do passado. Algumas das obras mais importantes, como os dos Cantos de São Bernardo, a Imitação de Cristo de Kempis, foram fruto dos mosteiros. Sem as obras escritas nos mosteiros, a Idade Média teria passado em branco. Os monges eram os principais professores da juventude, isto é, praticamente os únicos. Quase a totalidade das universidades e escolas da Idade Média foram criadas nas abadias e nos mosteiros. Então, nós vamos ver que na expansão do evangelho, os monges serviam como missionários, entravam em contato com os bárbaros e os convertiam à religião cristã. Entre eles, conta-se Santo Agostinho, não teólogo, que foi de Roma à Inglaterra, e também São Patrício, que iniciou a evangelização na Irlanda no ano de 431. Esses são alguns entre muitos missionários monásticos. Então, vamos ver que aqui, apesar dos bons resultados que emanaram do sistema monástico, também houve péssimos resultados. Nós vamos ver que entre esses males contam-se que os seguintes:
O monacato apresentava o celibato como a vida mais elevada, o que é inatural e o contrário às escrituras. Impôs a adoção de vida monástica a milhares de homens e mulheres das classes nobres da época. Os lares e as famílias foram assim constituídos não pelos melhores homens e mulheres, mas por aqueles de ideais inferiores, já que o monacato enclausurava os melhores elementos, que não participavam da família, nem da vida social, nem da vida cívica nacional. Então nós sabemos que foi com o crescimento da riqueza dos mosteiros, levou a indisciplina, ao luxo, à ociosidade e à imoralidade. Muitos conventos transformaram-se em antros de iniquidade. Cada nova ordem que surgia procurava fazer reformas, porém seus membros degeneravam para os mais baixos níveis de conduta. Inicialmente os mosteiros eram mantidos pelo trabalho de seus ocupantes. Mais tarde, porém, o trabalho cessou quase por completo. E monges e freiras mantinham-se com a renda do trabalho, dos seus trabalhos, com a renda das propriedades que aumentavam constantemente mediante as contribuições que se impunham à força às famílias ricas e pobres. Então nós vamos ver que foi durante esse período que veio Martim Lutero. Antes, John Hus, que foi um dos reformadores, conta-se a história que John Hus, ele foi sentenciado à fogueira. Ele falou assim, eu vou morrer por amor à palavra que eu tenho pregado durante a minha vida. Mas hoje vocês estão matando um ganso, mas vai nascer um cisne ao qual vocês não poderão detê-lo. E após 100 anos, veio Martim Lutero, que fez aquela reivindicação e começou aquela reforma ali na Alemanha. E é interessante observarmos que quando a gente vai estudar a biografia de Lutero, conta-se que Lutero, os seus pais eram camponeses, eram pobres, eram pessoas simples, e viram muita inteligência no seu filho e mandaram ele para a cidade grande, porque lá na cidade grande existiam alguns parentes, e eles pensaram que se enviasse ele para ali, aqueles parentes dariam acolhida para Lutero. E não aconteceu isso. E conta-se a história que Martim Lutero mendigava de porta em porta para comer todo dia, para manter os seus estudos ali nos mosteiros. Ali ele se tornou monge, ali ele começou, foi numa faculdade, numa sala de aula, que ele ganhou uma Bíblia de presente do seu superior, e ele lendo a Bíblia, ele descobriu que o justo viverá pela sua fé, né? Então foi durante esse período que veio Martim Lutero, e conta-se a história de uma mulher que chamava-se Úrsula da Cota, que ela acolheu Martim Lutero. Ela viu aquele sofrimento, ele mendigava de porta em porta para manter os seus estudos. Ela viu o seu sofrimento. Conta-se a história que a Úrsula da Cota convidou ele para morar na sua casa enquanto ele estava estudando ali. E aquela mulher, um dia ela deu um depoimento. Ela disse, a minha casa nunca mais foi a mesma depois que eu acolhi Lutero na minha casa. Então, como é importante, irmãos, a gente observar o valor, nós devemos de viver a história, fazer parte da história e fazer ela acontecer na nossa vida. Porque muitos ficam só vendo a caravana passar. Mas nós precisamos fazer parte desse povo que faz a diferença nessa terra. Em todo o tempo, Deus teve o seu povo, Deus teve aquele povo escolhido, separado para fazer a diferença na face da terra. E em todas as etapas da história da igreja, Deus sempre esteve conosco. Em todos os tempos, Deus sempre prometeu, Deus sempre interveio em favor da sua igreja, do seu povo.